Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 25 de março. Hoje a nossa igreja está em festa. Solenidade da apresentação do Senhor. E com a graça de Deus, mais um dia para partilhar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos hoje o Senhor, o nosso coração, todas as intenções que nós temos nele, apresentamos sobre a intercessão da Virgem Mãe Santíssima, que ela apresente a Jesus as realidades que cada um de nós trazemos no coração. Apresentamos a Virgem Mãe com confiança que ela apresente tudo junto a Jesus. E nessa confiança, nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O evangelho de hoje vai dizer que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Há uma virgem. E a igreja celebra a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, que anuncia que ela será mãe do Salvador. Meus irmãos, é hoje que começa a história da nossa salvação. O Verbo divino que se encarna no ventre da Virgem Maria e se faz homem para salvar os homens. Porque todos os homens estavam envolvidos no pecado de Adão e Eva. E nenhum homem na face da terra poderia salvar a humanidade. Então, Deus preparou uma virgem imaculada, concebida, sem pecado original, para receber o seu filho, que é o Filho de Deus, para ser o nosso Salvador. Hoje é um dia de uma festa maravilhosa. Muito importante nesse dia de hoje. A igreja, ela suspende a quaresma nesse dia. Até mesmo o vestimento do padre muda nesse dia de hoje. Em vez de uma túnica roxa, ele vai colocar a túnica branca, porque hoje é dia de festa. Porque Cristo se fez homem no seio da Virgem Maria. Esse é o mistério extraordinário. Diz o Evangelho que naquele tempo o anjo foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Esse Evangelho de hoje que já vamos estar ouvindo, do anúncio do anjo a Nossa Senhora, e aí está a garantia da nossa salvação. É a nossa volta para Deus. E a leitura de hoje vai nos dizer exatamente que a humanidade não tinha salvação. Porque aquele sacrifício antigo que fazia não era mais suficiente para reparar toda a ofensa da humanidade. Toda a ofensa que a humanidade tinha feito a Deus. Porque a ofensa da humanidade feriu a majestade divina de Deus. E era uma culpa infinita. E quem pode resgatar a humanidade de uma culpa infinita? Somente Deus. A carta dos Hebreus, no capítulo 4, que é a segunda leitura da missa de hoje, vai dizer que é impossível eliminar os pecados com sangue de touros, bodes, como eles faziam lá no Antigo Testamento. E o Salmo também vai dizer: eu vim, ó Deus, para fazer a sua vontade. Não te agrada vítima, nem oferenda, nem holocausto, sacrifício pelos pecados. Jesus vai dizer: eu vim para fazer a tua vontade. Cristo, ele veio para fazer a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? Era que ele oferecesse a sua vida em sacrifício pela humanidade. Meus irmãos, precisamos entender bem isso. Não foi o Pai que obrigou o Filho à cruz, de jeito nenhum. Foi o próprio Filho que se apresentou diante do Pai e pede: dai-me o corpo, permita que se faça homem para salvar o homem. É Cristo. Sem deixar de ser Deus, ele assumiu a natureza humana e se fez homem para nos salvar. Este é o maior mistério da nossa fé. A encarnação do Verbo no seio de Maria.
E Maria, ela está evidentemente unida ao Calvário de Cristo, que nasceu para ser vítima oferecida em sacrifício. Muita gente até pergunta: por que será que Deus, tão bondoso, permite que o seu filho seja massacrado na cruz? Meus irmãos, aqui é uma coisa muito importante. Deus é misericordioso, mas Deus, ele é justo. O homem ofendeu a majestade infinita de Deus. O homem perdeu Deus. Ele ficou lançado nas trevas do inimigo de Deus. E nós só saímos dessas trevas e da mão do inimigo pelo batismo. Porque pelo batismo é aplicado em nós a redenção de Cristo. Porque não tinha outro jeito para a justiça divina ser reparada. Então entra a misericórdia divina de Deus para conosco. Para que a gente não ficasse perdido para toda a eternidade sem Deus. Então Cristo vai pagar a justiça divina, o preço da sua vida. Este é o valor da sua vida. Ela tem um valor infinito. Que a vida de Deus é infinita. Por isso que nós temos de entender quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Fica para nós refletir nesse evangelho de hoje. Quanto vale a sua vida? Olha para um crucifixo. Olha para o Cristo que está pregado na cruz. E você vai entender o quanto vale a sua vida para Deus. Ela vale o valor da vida de Cristo sacrificada por cada um de nós. Só que nós ainda não experimentamos o amor de Deus. São João Maria Vianney, ele disse que se um dia nós experimentar de fato como é o amor de Deus por nós, a gente morreria de emoção. É uma experiência que a gente não aguentaria. O evangelho de hoje deixa para nós uma reflexão. Qual é a nossa resposta a Deus? São João da Cruz dizia que o amor só se paga com amor. Não tem outro jeito. Se Deus nos amou assim, se Cristo nos amou assim, qual é a nossa resposta de amor para com Deus? Como diz no Evangelho, Deus amou tanto o mundo ao ponto de dar o seu Filho único, que todo aquele que nele crê não pereça, não se perde, não vai para o inferno, mas que tenha a vida eterna. Mas se Deus nos amou assim, como o amor é infinito, o amor é infinito, temos que amar a Deus também, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E amar a Deus acima de tudo. Significa observar os seus mandamentos. Não viver a vida no pecado, uma vida de soberba, de ganância, de luxúria, de inveja, ira, gula, preguiça. Amar a Deus é retribuir o amor de Cristo, significa buscar uma vida de santidade, por mais difícil que seja neste mundo. Precisamos buscar com auxílio da graça de Deus, porque Deus, ele nos dá o seu auxílio. Porque nós temos o sacramento, a confissão, a Eucaristia que nos fortalece. E os outros sacramentos que a igreja nos dá para viver bem uma vida de santidade. Deus, ele nos dá todo o seu auxílio para viver uma vida de santidade na presença dele e retribuir esse amor que Deus nos deu. Porque o amor só se paga com amor, não tem outra forma. E nesse dia de hoje também, queremos consagrar a nossa vida, a Nossa Senhora, a nossa vida, a nossa família, o nosso país, o Brasil, nossa nação, todas as famílias. Colocamos sobre o manto protetor da Virgem Maria, que Nossa Senhora, ela nos apresenta teu Filho Jesus e nos dê a graça de viver bem o nosso batismo, o nosso compromisso com a nossa fé, com a nossa vida cristã. Que nós sejamos coerentes, comprometidos
com a nossa fé, que recebemos da igreja. Rezemos também pelo Santo Padre o Papa, pela sua saúde, por todos os consagrados, religiosos, que Nossa Senhora guarde e proteja cada um deles, sob o manto protetor dela. Agradecemos a nossa mãe pelo sim dela, porque foi através do sim que ela deu ao anjo Gabriel que a salvação chegou até nós. Foi pelo sim de Maria, pelo sim de São José, que contribuiu com a obra de Deus para a nossa salvação, entregando o seu menino Deus em sacrifício pela humanidade. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em São Lucas 1, de 26 a 38. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando nesse dia. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento com um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará luz a um filho, que porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre, os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como que acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice e já está no 6º mês, aquela que era considerada por estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus fale ao nosso coração nesse dia que nós celebramos a solenidade da anunciação do anjo à Virgem Maria, a Mãe do Senhor. Que o nosso coração seja conduzido por essa experiência de Nossa Senhora. Que a nossa devoção a ela, a nossa veneração à Virgem Mãe Santíssima. Também a devoção dos santos anjos. Cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, que devemos recorrer também. Sobretudo, a presença de São Gabriel, São Miguel, São Rafael. E por excelência, é o anjo anunciador da palavra de Deus. Peçamos sempre a ajuda dele todas as vezes que nós entramos em contato com as Sagradas Escrituras, porque é a palavra de Deus que nós estamos falando. São Gabriel também nos ensina a acolher o mistério que é a palavra de Deus. Que Maria, a Virgem cheia e plena de graça, nos dê a graça de viver bem o nosso compromisso batismal, amar a Deus acima de tudo.
porque Ele nos amou até o fim. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.